E estamos no ar com o Pode Vencer, que é o programa para vencedores. Então vocês já sabem, né? Quem está sempre sentado aqui à minha frente, quem a gente convida, quem a gente traz para esse programa é um vencedor dentro da sua área de atuação. Não diferente hoje, estou aqui com o Dr. Daniel Machado. Estávamos conversando aqui nos bastidores e eu já fazendo 1 milhão de perguntas, né? Eu disse, nossa, vou ter que parar de falar, porque senão depois eu não tenho que perguntar no programa, mas ele é uma referência aqui, eu tô bem curiosa, cheio de coisas para perguntar, e eu acredito que vocês também devam ficar conosco aqui para entender um pouco mais sobre essa profissão, que às vezes a gente não sabe o que tem por trás, né, de tudo. Pensa assim que o biomédico só faz aplicação de Botox? Então, vamos começando já com polêmica, e eu quero trazer, então, que vocês conheçam, que vocês deem boas-vindas para o nosso convidado, Dr. Daniel Machado. Por favor, Daniel, te apresenta. Fica à vontade, querido. O microfone é teu. É um grande prazer estar aqui, falando com a sua audiência. Bom, eu sou o Daniel, eu sou natural de Porto Alegre, um jovem que nasceu na capital gaúcha e teve a oportunidade de migrar em meados dos anos 2000. Eu fui agraciado por um programa de intercâmbio e financiamento para jovens sul-americanos. Esse jovem que, em meados do ano 2000, era apaixonado pela cidade, acaba indo para os Estados Unidos. Tive a oportunidade de migrar e lá ter acesso a pessoas que contribuíram muito. Mais do que com a minha formação e o financiamento dos meus estudos iniciais, me passaram uma nova visão de vida, romper alguns paradigmas que eu tinha aqui do Sul, e que quando eu chego nos Estados Unidos em meados de 2000 e pouco, foi como eu chegar na Lua. Eu costumo fazer essa pequena analogia, esta brincadeira. Saímos de uma realidade onde nós mal tínhamos internet rápida no Brasil, e chego lá em uma região cosmopolita, uma região aberta ao mundo, pessoas open mind, pessoas que já tinham acesso a tecnologias que nós nem sonhávamos aqui em Porto Alegre, né? Então esse jovem ele vai para lá. E o que me ajudou muito foi que tive um grande mentor. Esse mentor foi um vice-presidente de um banco nos Estados Unidos que acho que o principal que ele me ensinou foi o quê? Foi acreditar em mim. Assim, pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa e ver que eu tinha capacidade de fazer coisas grandes, porque eu não acreditava. Eu acreditava somente que Porto Alegre era o meu universo. Aí, chegando lá, eu vi que a vida era muito distinta do que eu imaginava. Tu já chegou lá com profissão? Como é que foi isso? Não. Para ter uma ideia, eu trabalhava na época no shopping em Guatemi, meados de 2000, aqui em Porto Alegre. Eu sempre tive grandes sonhos. Sonhava costumo falar, né? Existe Ícaro. Ícaro criou asas nos pés e ele voava. Se aproximou do sol, as asas derreteram, ele caiu e morreu. Eu sempre sonhei em voar. Não conseguia ainda imaginar que essas asas poderiam derrubar um dia, como Ícaro, mas sonhava em ter a capacidade de voar. Eu tinha apenas high school, seria o ensino médio, quando chego lá, e tive a oportunidade de ser agraciado. O primeiro programa que eu fiz é totalmente fora da saúde. Eu me formei como paralegal nos Estados Unidos e trabalhava com o quê? Captando investidores. Então fazia a mediação entre a comunidade hispana, um banco privado na época, e convencia essas pessoas a tirar o dinheirinho guardado em casa, que eles ganhavam por hora, e investir neste banco. Então comecei com a comunicação. Comecei convencendo pessoas a quebrar um estereótipo que era guardar o dinheirinho ali escondidinho em casa e colocar no banco, né? Isto foi assim, os primeiros passos que eu dei na minha vida profissional. Tirando aqui no Sul, né? Sim, tu já era vendedor, então, Isso. Já puxando o assado pro meu lado, um vendedor, uma pessoa... O que tu vendia no Guatemi? No Guatemi, roupas. Vendia roupas. Vendia uma pessoa roupas, que trabalha, né, na área comercial, tu
ela se adapta a qualquer ambiente. Com né? certeza. Foi para os Estados Unidos e olha a grandiosidade do que tu falou aqui, do que tu nos trouxe, de pessoas que são imigrantes, que Sim. têm medo, que o maior medo de um imigrante, meu avô, né, é imigrante italiano, né, e veio para o sul. O que o imigrante faz? Segura o dinheiro. Sim. Porque eles têm muito medo, eles têm medo do governo, eles têm medo de perder aquilo que eles estão trabalhando ou que trouxeram, né, como uma segurança. E tu convencia essas pessoas a investirem. Mas tu acreditava, de fato, nesse serviço que tu vendia? Sim, muito. Algo que eu aprendi muito nos Estados Unidos é chamado de win-to-win, que significa o ganha-ganha. Uhum. Dificilmente você vai ver uma empresa ou algum profissional estadunidense trabalhando com uma forma distinta. Essa ideia que se tem às vezes na América do Sul, a ideia do jeitinho chamado BOA, aquela coisa de não, eu vou oferecer um produto ou serviço que eu não sei se funciona bem, eu quero obter o benefício para mim. Uhum. Não. Nos Estados Unidos, a ideia do ganha-ganha é muito presente. Eu estou lhe oferecendo A, eu vou lhe garantir esse A e eu vou obter o benefício desse serviço. Por isso, quando você vai, por exemplo, em alguma loja nos Estados Unidos, Miami, que é cheio de brasileiros, por exemplo, você compra alguma roupa, por exemplo, você prova essa roupa, você não gostou. Vamos a Ross, que está cheio de brasileiros. Você comprou essa roupa, você chega lá e devolve. Não há um questionamento como aqui, por quê, o que você fez, usou a etiqueta, quantos dias, que você cria várias barreiras. Não, se troca. Porque a ideia é do ganha-ganha, né? De realmente aquela pessoa estar satisfeita com aquilo que comprou. Satisfação total. Né? Hoje eu né, sou da área comercial, como te falei. Hoje a gente vem tentando virar isso, né? Eu não sabia que nos Estados Unidos isso já estava há tanto tempo sendo trabalhado, né? Que aqui no Brasil eu chamo do empurroterapia, né? Que é aquela venda que eles usavam essa expressão, não sei se tu recorda, do vender gelo para esquimó. Eu sou tão bom vendedor que eu vendo até gelo para esquimó. Sim. Olha a vergonha dessa frase. Eu sinto vergonha nessa frase de pensar assim, tá, mas por que eu tô vendendo um gelo para esquimó se ele não precisa de gelo? Empatia zero, né? Total, tu não tá preocupado em resolver um problema daquele teu cliente, tu tá preocupado em vender e ter o teu ganho. Sim. É um ganha só, né? É um ganha-ganha pra mim, não é um ganha-ganha. E uma venda única. Essa ideia que se tinha no passado de vender apenas uma vez com uma concepção de que temos muitas pessoas que sempre vai ter um outro cliente, isso encerrou. Isso não até existe porque mais, hoje né? tem muita gente vendendo também, né? Sim, concorrência bem forte. Então a gente tem que realmente cuidar hoje do nosso cliente. E é global, né? A nossa concorrência hoje está com o chinês, está com o estadunidense, o mundo está totalmente plano, né? Estamos todos conectados, né? Com e certeza. em que momento, Daniel, que tu entrou na área da saúde? Bom, na verdade eu sempre fui apaixonado pela área da saúde. Primeiramente, o meu pai, ele é formado em enfermagem. Meu pai trabalhou 20 anos na enfermagem e ele tinha 2 viés. Um deles era saúde e outro, ele é um grande dançarino. Então, desde pequeno, eu ia para o Conceição com ele e ele me colocava na enfermagem com ele. Eu lembro disso. Na emergência, meu pai na emergência, eu ia lá com ele conversava comigo, mostrava os pacientes, eu via ele trabalhando, aquela rotina, e algo bem interessante, meu pai trabalhava na emergência, então eu tive acesso a grandes intercorrências pequenininho. Perfeito. Depois disso, meu pai, ele migra para onde? O Hospital São Pedro, então vai para uma linha completamente distinta. E ali, desde pequenininho, começam a ver saúde, abordagens psicossomáticas, ou seja, corpo, mente, e vi como a saúde ela transcende a profissão. Porque o meu pai, ele não via essa profissão como somente algo que fosse nos dar benefício financeiro. Ele não tinha horário, ele não tinha dias, a agenda dele era resolver problemas de pessoas. E isto eu acabei me apaixonando. Infelizmente, no começo não tive condições de migrar para a saúde, até por questões financeiras,
como eu falei, em meados de 2000, fui agraciado, bolsista por uma entidade que eu para fora do Brasil, e depois fui agraciado com uma formação no Brasil, que eu fui bolsista, recebi, recebi uma bolsa dos Estados Unidos que pagaram essa minha primeira formação no Brasil, que foi comércio exterior. Nossa. Fiz comércio exterior, né, no Brasil, totalmente voltado para que o meu foco foi vender serviços para o exterior. Então, eu tive muito essa conexão. Brasil, exterior. Brasil, exterior. E eu ganhei essa bolsa. Assim, não paguei um centavo. A única coisa que eu fiz foi me dedicar muito. Fui um dos melhores alunos. Me graduei no Brasil. E depois disso, muitos anos depois, eu tive a oportunidade de estudar, já tendo condições financeiras, de realmente cursar uma graduação em saúde, mas não estar preocupado com a parte financeira. Escolher uma boa entidade, bons professores, poder me dedicar sem aquela preocupação, e agora vem um boleto, a mensalidade, não. Ter a oportunidade de estudar, de praticar, de viajar, de fazer internatos. Tive a oportunidade de fazer internatos na Suíça, em Zurique, tive a oportunidade de ir para Milão, praticar em Milão, praticar no Hospital Ciotti de Bérgamo. Então, tive oportunidade de praticar com grandes players da saúde, como Dr. Ray, um grande amigo meu, tive a oportunidade de operar com ele várias vezes em São Paulo, fora do país também. E é assim que eu começo na saúde. E bem interessante isso que tu traz, né, de tu poder escolher a instituição que tu fez, o curso que tu fez. Isso tem todo um diferencial, né, porque é tua vida inteira depois, né, e e transcende quando uma pessoa ama o que faz, a pessoa que trabalha com o que realmente gosta, né. Quanta gente acaba se formando, nós ali, né, eu peguei a geração, o início do ProUni, né, que tu colocava ali algumas opções e normalmente nunca era a opção de fato que tu queria, né? Sim. Tu acabava se formando ali em alguma coisa para ter, porque a gente vem de uma geração onde tu só vai ter sucesso se tu tiver uma graduação. Sim, né? sou dessa época também. Dependíamos, né, de uma graduação. Hoje, enfim, né, tantas profissões que se geraram, que se criaram, pessoas fazendo dinheiro dançando na frente de uma tela de celular, né? Então, a coisa se ampliou muito com a globalização, né? Nós temos acesso hoje ao mundo todo através de um celular. Então, tu poder ter escolhido esse lugar, essa graduação e isso tu fez o Comex, depois qual foi a graduação? Depois do Comex, eu fiz cirurgia oral, sou bacharel também em ciências odontológicas, mas quebrando um pouquinho esse paradigma, a ideia de ciências odontológicas, bacharelado em odontologia, geralmente se pensa em abordagens intraorais. Por mais que eu passei 5 anos estudando, aprendendo abordagens para patologias intraorais, eu sou apaixonado. Até hoje trabalho muito com a medicina orofacial. O que contempla isso? Porque diferentemente que as pessoas comentam, na graduação de odonto, que é o mais comum que se fala, você não aprende somente abordagens intraorais, mas você aprende abordagens corretivas, tendo como fim a saúde da região de cabeça e pescoço. Então, eu foquei 100% a minha formação em que uma visão muito mais holística, corretiva e intervencionista de microcirurgias da região de cabeça e pescoço. Claro que na época, quando eu falo 2014, falar sobre isso era algo muito diferente. Porque eu trouxe essa abordagem da onde? Eu via isso no exterior. Eu via o quê? Quando você buscava na época, nos Estados Unidos, por exemplo, um cirurgião dentista, você não buscava ele somente para fazer uma extração de um dente. Motivo pelo qual nos Estados Unidos um dentista tem um dos maiores salários no mercado americano. Você paga, é muito normal você falar $500, $5.000, $3.000 para uma consulta. Mas não, você buscava um médico orofacial. Mas o que isso contempla? Não somente
a parte intraoral, mas ele é um profissional que ele tem um domínio muito amplo de patologias crânio-maxilofaciais. Ou seja, ele envolve tanto a parte muscular, a parte funcional, como também a parte corretiva e intraoral. Um grande exemplo, muitas pessoas têm aquela dorzinha nesta região. Que dorzinha é esta? Quem cuida dessa dor? Aqui nós temos uma articulação, chamada a nossa articulação temporomandibular. Essa dor que nós sentimos aqui é uma disfunção dessa articulação. Quem cuida disso? É este profissional. E essa articulação aqui, não somente mecânica, para compreender as patologias que ela gera, eu tenho que ter um conhecimento mais aprofundado, porque 90% são dificuldades psicossomáticas. Então eu não posso ter um profissional que compreenda de dente somente, que entenda da extração de um dente. Eu preciso de um profissional que ele tenha uma visão holística e compreenda o ser humano como um todo. Um grande exemplo, semana passada, um cirurgião plástico, ele foi acometido de uma patologia muito grave. Ele teve o quê? Uma necrose e uma fibra do coração. Mas por que ele teve essa necrose e uma fibra do coração? Ele teve essa necrose na fibra do coração, por quê? Porque ele foi fazer uma abordagem intraoral, o profissional não teve a capacidade técnica suficiente para realizar essa abordagem. O que aconteceu? Essa pequena cárie que ele tinha um dente, essa cárie acabou gerando um cenário bacteriano que chegou na fibra do coração dele e causou o quê? Uma necrose. Então eu posso pensar só em abordagem intraoral? Não, eu tenho que ver o ser humano como um todo. Isso tem sido falado já para gente que está de fora, Sim. né? Porque antigamente era realmente, né? O dentista era para resolver o problema de dor de dente. Dente, somente. Somente, né? E o dentista acabou encontrando o lugar dele na parte estética. E é uma briga eterna, né? Sim. Entre os médicos e estão vendo os dentistas se sobressaindo, os dentistas, os biomédicos, né? Enfermeiros, Sim. que agora tem enfermeiro, esteta. E se pensarmos, por exemplo, eu acredito que a saúde não deve haver este conflito, porque eu preciso de um médico, assim como ele precisa de um cirurgião oral, assim como preciso de um enfermeiro. Quando eu vou fazer uma cirurgia, se eu não tenho um enfermeiro capacitado no centro cirúrgico, a minha cirurgia não vai ter uma resultante positiva. Assim como se eu não tiver instrumentador, igual. Se eu não tenho um médico que vai cuidar da anestesia, tampouco. Então, ela é enquanto falamos de saúde pública, saúde coletiva, nós precisamos ter essa visão holística e também multidisciplinária, né? E a biomedicina, Daniel, chegou em que momento? A biomedicina, ela surge como? Como eu já tinha essa visão holística e já me atrevia a fazer pesquisa não somente na região crânio-maxilofacial, e eu tinha algumas limitações legais, porque por mais que nós temos conhecimento e tenhamos essa compreensão que o corpo ele é e eu preciso compreender, como eu dei o exemplo desse do coração, nós não podemos passar da região cervical, como dentistas. Então, eu começo a fazer a segunda graduação em biomedicina. Aqui no Brasil também. Brasil também. Tive a oportunidade de fazer aonde? Comecei em São José dos Campos. Por que eu escolhi o Vale do Paraíba? Para quem não conhece, o Vale do Paraíba é conhecido como o Vale do Silício brasileiro. O que nós temos em São José dos Campos? São José dos Campos é o berço da Embraer, a maior empresa de aviação do mundo. E São José dos Campos é referência mundial em tecnologia. Quando nós falamos em engenharia, tecnologia, falamos de São José dos Campos. Conheci um centro universitário muito grande nessa região e comecei a estudar no Vale do Paraíba. O grande objetivo meu de ir para São José dos Campos foi conseguir aproximar tecnologia e saúde. Porque eu me deparava muito, até hoje eu me deparo, você chega em um consultório e você encontra uma pessoa
especializada em patologias, especializada em doenças e não em saúde. Então é muito normal você chegar em uma clínica e o profissional automaticamente despejar em você uma sequência de patologias, de doenças, mas não trabalhar com a prevenção dessas doenças. Por exemplo, hoje se nós pensarmos em uma concepção de uma medicina muito mais biológica, vamos compreender que nós falamos de 100 trilhões de células. Dessas 100 trilhões de células, nós temos apenas 10% humanas. 90% são bactérias. E esse universo está presente aonde? Em nosso trato digestivo. E já se compreende que o trato digestivo ele é um órgão, um dos principais órgãos, virtual, mas ele é. E para que eu possa compreender esse cenário de bactérias, esse cenário patológico e ao mesmo tempo que fomenta a saúde, eu só consigo fazer isso com uma visão integrativa. E eu tinha barreiras nas ciências odontológicas, porque por mais que eu desejasse, eu não podia extravasar as minhas áreas de autorização legal, que era somente a linha cervical. Então eu vou para São José dos Campos e lá eu faço o quê? Lá eu começo a estudar, mas com esse viés. Portanto, que a minha primeira habilitação é em patologia clínica. Isso dentro da biomedicina. Biomedicina. Por isso que quando se fala, eu reluto um pouco em resumir a biomedicina na biomedicina estética. Porque o biomédico, quando ele surge, os primeiros biomédicos surgem nos anos 50, por que ele surge? Ele surge porque havia uma necessidade do Estado de ensinar medicina. Os médicos não queriam ir para a área do ensino e eles faziam o quê? Colocavam na balança. Entre ensinar e uma universidade e clinicar, prefiro clinicar. Aí o Estado cria a profissão biomédico, que era o profissional que iria ensinar medicina nas universidades. Eram grandes catedráticos e cientistas habilitados a ensinar médicos nas universidades. Sensacional. Não conhecia por esse viés. Assim que surgiu a biomedicina, nos anos 50, para ensinar os médicos nas universidades. Sabe qual era a minha visão leiga do biomédico? Era quem analisava os exames clínicos. Também, né? Também. E o que acontece, né? Anos 50 surge esse primeiro cenário, e depois os biomédicos, sim, os biomédicos que trabalham com a linha de patologia clínica, que são os biomédicos que estão no laboratório, eles também trabalham com o quê? Com uma abordagem de investigação. O biomédico, eu costumo dizer, o biomédico faz a conexão como se fosse uma lupa. Ele conecta o laboratório com a clínica. Por exemplo, algo muito prático. A vacina do Covid, nossa vacina do Covid, aqui no Brasil. Qual foi o papel da biomedicina neste cenário? Por exemplo, os biomédicos foram responsáveis por fazer o quê? Por mapear o genoma do SARS. Mas o que é isso, genoma? Para o pessoal que está em casa. O genoma nada mais é que algumas instruções do nosso DNA que demonstram como o ser humano ele deve funcionar. Basicamente é isso. Então, os biomédicos mapearam o genoma do SARS, que é o Covid-19, e conseguiram trazer uma vacina para nós. Então, os biomédicos sempre estiveram muito presentes no ensino e na pesquisa. Depois, um pouquinho depois de 2010, 2011, que foi quando os biomédicos começaram devagarinho a migrar para o setor mais clínico e aí se pensar na linha da saúde estética, né? Em que momento que entrou a estética na biomedicina? Porque hoje as pessoas todas da área da beleza já vão lá e se formam em biomedicina. É a primeira. Sim. Tiveram vários momentos, né, que foram grandes lutas, né, aonde o Conselho Federal de Medicina entrou na justiça,
suspendeu várias resoluções do Conselho Federal de Biomedicina. Então, nós falamos de vários momentos. Tiveram várias resoluções que foram autorizadas e depois foram suspensas. Hoje, o biomédico ele está autorizado a atuar na parte de saúde estética desde 2019, mas tiveram várias resoluções que foram canceladas, até existir um entendimento de que o biomédico ele poderia trabalhar com a saúde estética. Então, hoje o biomédico ele é habilitado a trabalhar com saúde estética? Sim, ele é habilitado, eu sou habilitado também. A grande diferença é que o biomédico não está habilitado a realizar procedimentos invasivos. Quando falamos saúde estética na biomedicina, nós não podemos trabalhar com abordagens invasivas. Por exemplo, vou fazer uma cirurgia de bichectomia, que é para fazer o quê? Retirar as bolas de bichato. Maravilhoso. O biomédico não pode fazer isso. Já o cirurgião orofacial, no meu caso, eu posso fazer isto, porque eu sou habilitado também como cirurgião orofacial. Então, eu posso fazer a retirada das bolas de bichato. Por exemplo, uma outra abordagem, quando nós temos aquela gengiva, que ela marca um pouco mais, ela é um pouco maior, quem pode fazer essa abordagem plástica nas gengivas? Um cirurgião oral. Eu posso realizar também. Como biomédico, posso fazer? Não. Como cirurgião oral, eu posso realizar. Por exemplo, você vai fazer a toxina botulínica, o Botox. Vai fazer a aplicação de Botox. Tá? E o que acontece no terço superior da face? Nesse terço superior, dói, não vou mentir, eu sinto dor quando eu aplico o Botox em mim também. O biomédico ele não pode realizar uma sedação consciente com óxido nitroso, que vai gerar um conforto para o paciente. Eu, como cirurgião oral e habilitado como sedacionista, eu posso realizar a sua sedação e lhe dar um conforto. Então, você não vai sentir aquela dorzinha incômoda no terço superior da face. Então, eu consegui agregar, unir duas profissões, uma cirúrgica e outra não cirúrgica e investigativa, para conseguir oferecer soluções em saúde ao meu paciente. Eu não trabalho com soluções em patologia, eu trabalho com a saúde e não com a morte. Eu entendi o que aconteceu. Tu não gosta que te limitem. Quando em uma das áreas tu tinha um limite, não deixa eu fazer, então eu vou fazer isso para poder. Então hoje tu tem total acesso daqui para cima. Sim, hoje o corpo todo, na verdade. Hoje já, por causa da biomedicina. Da biomedicina, né? E a biomedicina, para mim, ela foi uma grande resposta. Porque eu não costumo limitar a biomedicina à saúde estética. É até um pouco desmerecer a profissão do biomédico, reduzir ele a aplicar Botox, por exemplo. O biomédico é responsável pelos maiores exemplos. Tivemos 2 grandes prêmio Nobel que foram biomédicos trabalhando com abordagens que salvaram milhões de pessoas. Quando nós falamos só do Covid-19, falamos de uma crise sanitária que matou milhares de pessoas, se não milhões. E quem conseguiu mapear esse genoma? Biomédicos. E todas as vacinas lá da infância, todas a maior parte vem dos biomédicos. Sim, grande parte das vacinas mundiais os biomédicos trouxeram. E quantas coisas acabaram, né? Doenças que no século passado se falava e hoje... várias, né, coisas que nós, quando criança, passávamos e eles resolveram, né? Poliomielite, tanta coisa que são as vacinas que salvam. Eu vou participar de um livro agora. Eu acho que o primeiro profissional que conseguiu trazer a biomedicina para o mercado e mostrar o que era um biomédico foi o Dr. Bactéria, do Fantástico. Acho que todo mundo lembra dele. Eu estou escrevendo um livro com ele e mais alguns médicos, que nós vamos trabalhar com uma prevenção de doenças. Totalmente distinto. Porque a ideia de lidar com a doença é algo muito presente. Portanto, que vários conselhos profissionais não permitem que você fale sobre curas.
Você não pode falar em um consultório sobre curas, mas você pode falar sobre doenças, pode prescrever fármacos, mas você não pode falar sobre cura. E nós vamos trabalhar sobre o quê? Sobre a prevenção das doenças. Será uma abordagem totalmente integrativa, holística, trazer o ser humano como um todo. A prevenção de doenças, com o Dr. Bactéria e grandes players do mercado. Tu falou ali antes sobre a questão do sedacionista. Isso. E o que diferencia todo cirurgião oral? Ele é sedacionista? Não. Hoje, em todo o Brasil, nós temos somente 3.000 sedacionistas. O que seria isso? Sedacionista é um cirurgião oral habilitado em sedação consciente com óxido nitroso. Para que você tenha esta habilitação, você tem que fazer uma formação específica, presencial. Essa formação tem que ter uma carga horária mínima e após submeter ao Conselho Federal de Odontologia, que é o conselho que autoriza no Brasil o exercício do sedacionista. Para após você receber uma habilitação e com essa habilitação você ter a capacidade técnica e autorização de sedar o seu paciente no consultório. Então não é todo cirurgião que pode sedar. Então hoje no Brasil, tão somente o cirurgião oral e o médico podem sedar pacientes, mas ninguém pode sedar. É uma coisa bem... A sensação de ser sedado tem que ter uma confiança, né, muito grande. Sim, né? E, por exemplo, quando você fala em sedação, você não tem como não falar de depressão do sistema nervoso central. Então exige um conhecimento aprofundado, não somente da depressão do sistema nervoso central, mas também de reversão. E algo interessante de se compreender é o que a sedação consciente, você consegue uma reversão imediata. No momento que eu desligo o óxido nitroso, você retorna. E você fica consciente, não é uma sedação inconsciente. Você escuta, você se move, você tem apenas um conforto e você não vai sentir aquela dorzinha como no do Botox, por exemplo. E hoje tu usa esse tipo de sedação para quais procedimentos? Eu ofereço para todos os procedimentos na clínica, isto eu ofereço para o paciente. O paciente que deseja, não quero sentir dor para o Botox, quero fazer o Botox sem dor alguma. Nós oferecemos para o paciente a um custo adicional por esse serviço, mas o paciente hoje pode fazer qualquer abordagem sem sentir grau de dor algum. Tu chegou a acompanhar, teve alguma polêmica relacionada às tatuagens? Sim. E que tipo de anestesia eles estavam usando ali, tu sabe? Sei, sim. O que acontece? Outro grande mito é pensar o quê? Que a anestesia tópica não é perigosa. Ali foi uma anestesia, foi uma lidocaína tópica de 40%. Se pensa muitas vezes o quê? Que aquela anestesia que você compra pela internet, lidocaína, ela por estar numa versão de creme, você pensa que não tem infiltração sistêmica. Só que quando eu infiltro uma anestesia, por exemplo, no carpule, no consultório, aquela anestesia, ela, por exemplo, ela é uma lidocaína de 2%. Quando eu estou passando na sua pele aquela anestesia que tem pela internet, que é o que muitos tatuadores utilizam, é uma lidocaína 40%. O que isso significa numa visão muito geral e sistêmica? Eu estou trabalhando com um grau de analgesia e anestésico muito alto. São 40%. Com isto, eu posso ter um grau e vou ter um grau de toxicidade muito grande. Por isso que já não é a primeira vez que uma abordagem clínica de um tatuador, o paciente ele começa a ter uma intercorrência, ele não consegue fazer uma reversão clínica e o paciente é conduzido a óbito.
Tiveram alguns casos, né? Alguns casos. O outro era o fenol também, né? Isso. Que teve algumas intercorrências aí, Mas né, por famosas. que isso acontece? Primeiro, eu estava comentando, quando nós falamos de anestesias, sedação, você tem que ter uma habilitação específica. Eu não posso sair sedando pessoas, eu não posso sair anestesiando pessoas. Como eu comentei, passar aquele cremezinho na pele parece que não tem. É inofensivo. Inofensivo. Mas ele está infiltrando no seu corpo. E essa visão um pouco mais geral, sistêmica, ela pode estar intoxicando você. Perfeito. Mas a gente não tem essa consciência, pensa que é só algo, só temerei se for algo, um comprimido ou algo injetado, né? Não tem essa consciência e poucas pessoas falando sobre isso, né? E algo que eu sempre comento, nós temos que ter esse costume de exigir a habilitação do profissional. Isso. Se eu busco uma clínica, por exemplo, o fenol em São Paulo. O fenol em São Paulo, ele foi aplicado por uma profissional que não tinha habilitação alguma na saúde. Nem biomedicina, nada, Ela né? não tinha formação nenhuma. Então ela faz o quê? Ela aplica o fenol no rosto de um paciente, o paciente começa a ter uma intercorrência e ela não sabe reverter. E o paciente é conduzido ao óbito. Mas aquela profissional, ela sequer poderia estar atuando em saúde estética, porque ela não era biomédica, não era farmacêutica, ela não era esteticista, ela não tinha formação alguma em saúde. Ela era uma grande aventureira que viu um mercado promissor e começou a fazer o quê? A buscar cobaias. Mas, infelizmente, eu gosto, por viver no Peru esses anos todos, eu gosto muito. Existe um prêmio Nobel peruano, que é o Mário Vargas Llosa, que ele fala do quê? Da sociedade do espetáculo. O único prêmio Nobel na América do Sul. E ele fala o quê? Que a sociedade, ela busca o quê? Ela busca avatares. Então, hoje nós damos muito mais, nós vemos autoridade muito maior em um avatar do Instagram do que um profissional que muitas passou 10, 15, 20 anos pesquisando. Então, aquela pessoa que está fazendo isso no TikTok, ou que ela está no Instagram, que ela é um avatar social, ela tem muito mais poder de penetração no lar de alguém do que uma pessoa que está dentro de um laboratório. Como no caso dessa suposta profissional. Os ídolos, né? São pessoas que acabam se tornando ídolos, referência hoje. Se a Virgínia disser, eu aplico Botox, as pessoas vai ter fila na frente da casa dela para aplicar, mesmo ela não tendo, né? E porque poucas pessoas do laboratório vêm para frente das câmeras, que é o que tu tá fazendo, né? Sim. Tu tá quebrando um paradigma dentro da tua profissão. Porque poucas pessoas se expõem dessa forma. Eu tenho um canal, inclusive, um canal no TikTok, e esse canal não tem fim comercial algum. E eu falo nesse canal sobre o quê? Medicina metabólica. Eu falo de medicina metabólica em todos os vídeos. E eu ensino para as pessoas, por exemplo, que hoje nós vivemos um cenário de obesidade mundial. A obesidade é uma das piores patologias da atualidade. Infelizmente, os avatares sociais, eles acabaram criando o quê? Uma ideia de que gordinho mais saudável. Nós não podemos temer em falar que a obesidade ela não é saudável. Não existe essa realidade. Daí eles alegam a questão de exames clínicos, né? Mas aí tu pega uma pessoa, uma obesa, jovem, que os exames, porque os exames são rasos. Os exames que normalmente pedem, né? Para dizer assim, nossa, meu marido é nutricionista e educador físico, então a gente tem bastante caso, né, de pessoas, não, mas eu tô com sobrepeso, mas eu sou saudável. Como? Com as tuas articulações, quanto tempo tuas articulações vão aguentar carregar o teu arterial. Hoje, sabe qual é a principal patologia que eu me deparo? Isso eu falo clínica, Peru, São Paulo, Porto Alegre. Resistência insulínica é a nova enfermidade
que tem afetado milhares, se não milhões de pessoas. E as pessoas, elas olham isto com uma maneira muito branda. Elas olham a resistência insulínica como se fosse algo normal. Só que, por exemplo, as mulheres com mais de 40 anos, tá? Mulheres que estão com mais de 40 anos e têm a resistência insulínica, elas vão se colocar numa condição de intercorrência extremamente severa, porque elas estão em qual período? Naquele período de fogacho, que é o quê? Os câmbios, as mudanças de temperatura. O que essa realidade ela afeta? Resistência insulínica, estrogênio, fogacho numa mulher com mais de 40 anos. Nós falamos de vários cenários. A gente pode falar cenário arterial, podemos falar de trombos, podemos falar de obesidade na linha abdominal, porque quando eu tenho resistência insulínica, o meu pâncreas, por exemplo, ele vai produzir cada vez mais insulina, e eu vou retendo gordura na região abdominal. Retendo gordura na região abdominal, eu posso, por exemplo, me colocar em um cenário cardíaco. Então não é benéfico. Mas é normal, aquela barriguinha não é positivo. Não é normal. Não é normal aquela barriguinha. Aquela barriguinha pode colocar numa situação de um infarto do miocárdio. Isso muito extremo. Como também tornou-se muito usual várias práticas que, exemplo, mastigar chicletes. Isso eu tenho alguns vídeos falando. Será que mastigar chiclete engorda? Isto faz mal? Mastigar chicletes aumenta a resistência insulínica. Porque o que acontece? Quando eu estou mastigando o chiclete docinho, meu pâncreas pensa, aí vem doce, mais insulina. Nossa. Aí vem doce, mais insulina. Vou criando resistência insulínica e quando eu estou com uma projeção na linha abdominal. Então a pessoa, nossa, eu tô com uma barriguinha. Por que está marcando? Pode ser o seu chiclezinho inofensivo. Nossa, o Clórex vai querer te derrubar quando tu começar. Mas puxando esse assunto aí do sobrepeso, né? E as canetinhas. Bom, que agora é o milagre, né? É o milagre do emagrecimento. Tu resolve a tua vida com canetinhas. Bom, esse é um assunto bem polêmico. Eu acompanho os análogos, primeiramente de ação única e de duplação, desde o começo, desde 2016, quando surgiram os análogos, primeiramente de ação única, que era o hormônio, o GLP-1. Uhum. E o GLP-1, quando nós falamos dos primeiros análogos, ele fazia o quê? Ele ia no teu sistema gástrico e ele fazia o sistema gástrico ter um esvaziamento muito mais lento. Então eu tomava um golinho de café e esse café permanecia no meu sistema gástrico por muito mais horas. Com isto, eu não conseguia comer. Só que aí surgia um outro gap, que era o quê? A minha mente. A minha mente continuava sendo uma mente de gordinho, querendo comer sem parar. Porque o meu hipotálamo falava, Daniel, come, 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 e não cabia. Por isso que muitas vezes a cirurgia bariátrica ela é positiva e paliativa, porque você emagrece, mas depois você engorda. Cabecinha de gordinho e o sistema gástrico de magro. A evolução em 2016, ela ocorre quando um laboratório americano ele consegue fazer um análogo de duplação, que ele une o GLP-1 com o GIP. Ele une sistema gástrico com esvaziamento muito lento com hipotálamo, saciedade. E surge o que? A tirzepatida. Tirzepatida é um análogo de duplação. O que ele faz basicamente? Ele vai no seu sistema gástrico, faz ele permanecer cheio por muito mais tempo e ele vai lá no seu hipotálamo e deixa você mais tranquilo. Então elimina a ansiedade, elimina aquela compulsão alimentar e com isto você tem o quê? Você tem saciedade e também você tem um sistema gástrico muito mais cheio. Eu vou dar um exemplo. Quando eu conheci esses análogos, em 2016,
eu comecei a estudá-los até pouco tempo. 3 meses e meio atrás, eu me submeti a essa análise de duplação. Eu apliquei em mim. Eu estava com 94 quilos, tomando glifage, porque eu infartei 2 vezes, tive um trombo em uma artéria, tomando glifage, pré-diabético. O que aconteceu com o Daniel de 13 meses atrás para o Daniel da atualidade? Sem falar que eu tinha crise de ansiedade e tinha claustrofobia a graus extremos. O que aconteceu? A minha saciedade, ela reduziu muito e o meu sistema gástrico hoje ele funciona assim, mas de uma maneira muito mais lenta. Eu saí de 94 quilos para 65 quilos. Não somente isso, como eu não utilizo hoje mais glifage. Não é mais pré-diabético. Não. Por quê? O que acontece? Hoje o meu pâncreas, eu costumo dizer, eu sou amigo do meu pâncreas. Ele produz insulina? Sim. Mas ele produz insulina em um grau que eu realmente necessito. Quando ele vai colocar glicose nas minhas células, ele coloca glicose nas minhas células em um grau energético que eu realmente necessito. Para você ter uma ideia, ontem eu estava comprando roupas, estava em Porto Alegre comprando roupas, eu saí de uma calça 48 para uma calça 38, Nossa. que eu usava quando eu tinha 18 anos. As minhas camisas são todas small. E eu não tenho qualquer grau de ansiedade, aquele pânico por comida, não. Eu consigo comer, eu me alimento normal, mas eu não tenho mais a compulsão alimentar. Mas junto com isto, eu costumo falar que eu preciso compreender 2 pontos importantes. A medicina biológica, que eu estudo a questão celular a fundo, e também metabólica. Então eu preciso da questão energética, celular. Recordando, pâncreas, insulina, glicose, coloca nas minhas células. Agora, voltando para a parte metabólica, energia nessas células. Eu tenho que ter um equilíbrio, porque senão, se eu não tenho energia nas minhas células, eu vou ficar como? Vou ficar muito fraco. Então, eu preciso que o meu pâncreas produza o nível necessário de insulina para que eu não tenha sobrepeso, mas ao mesmo tempo que ele coloque glicose nas minhas células com um grau suficiente para que eu tenha energia suficiente sem ficar obeso ou diabético. Mas por isso que eu falo que a biomedicina na minha vida ela é muito importante. Porque isso tudo vem da biomedicina. Por exemplo, muitas pessoas elas têm compulsão alimentar e vício em alimentos. Por quê? Eu adoro aquela batatinha do McDonald's. E eles têm um vício louco. Por quê? Glutamato monossódio. O que seria glutamato monossódio? Glutamato monossódio é um elemento que é autorizado pelo governo e que ele está presente em alguns alimentos. Então, quando eu como aquela batatinha do McDonald's que ela tem glutamato monossódio, ela encosta onde? No centro da minha língua. E aqui eu tenho um receptor chamado umami. Esse receptor, ele multiplica o sabor. Então, aquela batatinha inofensiva, ela aumenta o sabor em 1000 vezes. Então, eu tenho uma sensação de prazer incontrolável. Estou viciado. Porque eu vou criar os picos. Prazer, cortei o prazer. A hora que eu corto o prazer, eu quero mais. E fico fazendo assim. Estou viciado no alimento. Onde nasceu esse como chama? Glutamato monossódio. Isto é um fármaco europeu. Ele vem da Europa, tá? E se aplica nos alimentos. Tu vê o poder, né? E é autorizado. O poder que o fármaco tem. Sim. Nós falando em sedação, nós falando em vício, é o fármaco. O poder que o fármaco tem. A farmacologia, eu costumo dizer, eu sou apaixonado pela farmacologia também, porque ela não se pode ver só como algo ruim. Tem um filme, uma dica, A Substância. Não sei se você já chegou a ver. A Substância, uma dica, é muito interessante. Ela aborda, até com um viés um pouco mais crítico,
a parte farmacológica, mas nos mostra como a farmacologia ela pode ser benéfica e ao mesmo tempo maléfica. Exemplo, canetas de emagrecimento. Elas podem ser muito positivas, mas também negativas. Se eu não souber utilizar elas como fosse um café, ela vai me colocar em uma condição de intercorrência. Perfeito. Por exemplo, eu apliquei Zerpatida Mondial. Fui numa farmácia, não vou citar o nome, cheguei em casa e apliquei. Apliquei o Mondial. Eu vou começar a emagrecer. Só que eu esqueci que eu tenho que mudar os meus hábitos. Aí eu faço o quê? Eu vou na casa de uma amiga minha com uma costela bem gorda. O que vai acontecer com a gordura no meu sistema gástrico? Ela vai ficar muito mais tempo no meu sistema gástrico. Quando ela ficar muito mais tempo no meu sistema gástrico, eu vou ter um quadro de quê? Um quadro de hipotensão. Ou seja, a pressão arterial ela vai cair. Então eu vou ter uma dor muito grande, vou sentir dores intestinais muito grande, vou ter um quadro de hipotensão e posso chegar inclusive a uma parada cardíaca em graus extremos. Então as canetas, elas são importantes sim, quando utilizada com orientação. Sim. Não estou dizendo que somente tem que usar com acompanhamento, mas eu sempre sugiro que sim. E nem todo profissional não tem habilitação nessa área, não existe habilitação nessa área, mas existem informações e experiência. Não Por quer isso, dizer que tendo uma formação a pessoa entenda sobre exemplo, a canetinha. o que você tem que conhecer muito, e eu indicaria que sempre pergunte para médico, biomédico, farmacêutico, quando for falar sobre Zerpatida e as canetinhas. Se ele entende de medicina biológica, tá? E metabólica. Por quê? Celular e energética. Tem que saber controlar esses dois viés. Então, tem experiência nessa área? Pode falar sobre essa área. Porque não é outra coisa, não é algo recente. Se estuda isto desde 2016. E hoje tu tens um canal, tu Sim. traz essas informações. Gratuitas. No TikTok está totalmente aberto, eu posto toda semana dicas sobre medicina metabólica e medicina biológica de maneira gratuita. E lá no Dr. TV, o que hoje tu traz? O que as pessoas podem buscar dentro desse teu outro canal de comunicação? Hoje eu sou comunicador social, atuo em duas emissoras. E como surge o Daniel no Dr. TV? Eu, há muitos anos atrás, eu sou da geração X, conheci um comunicador que era médico, Abraão Vinogron. E esse comunicador ele trazia uma medicina muito interessante, que era o quê? Ele ensinava as pessoas com uma comunicação muito, muito fluida. E eu sempre quis compartilhar conhecimentos com as pessoas, como eu faço até hoje, de uma maneira prática, dinâmica, primando pela a parte mais social. Uhum. E acabei conhecendo nos Estados Unidos uma marca chamada Dr. TV. Dr. TV é uma marca que ela surge com Oprah Winfrey, que é tão conhecida. Uhum. Esteve junto na estruturação dessa marca. Então essa é uma marca estadunidense, presente nos Estados Unidos e também em vários países hispanos e que nós hoje temos o direito de explorar dentro do Brasil. Nós trouxemos dos Estados Unidos a marca Dr. TV para o Brasil com o objetivo de compartilhar informações de saúde e bem-estar para a população em geral. E quem são hoje os convidados? Tu busca quem tu busca para trazer a informação junto contigo, obviamente, e tem muito conhecimento, né? Perfeito. Hoje nós convidamos profissionais da saúde, profissionais que têm, em grande maioria, uma visão muito holística, acreditam em uma medicina preventiva, e não somente isso. Trabalhamos com profissionais da saúde em geral, da saúde pública. No último Dr. TV, nós trouxemos a Josiane Tanato, que trabalha com tanatopraxia. É uma pessoa que se preocupa com o próximo no pós-mortem.
Por exemplo, quando nós morremos, muitas pessoas acabam não conhecendo, mas o nosso cadáver ele tem que ser visto com uma maneira muito responsável. Então existe uma abordagem chamada tanatopraxia, que ela vai cuidar para que esse cadáver não afete o meio ambiente, tampouco seus entes queridos. Por mais que eu ame aquele ente querido que ele está em minha frente, em um velório, eu tenho que compreender que nós estamos em um cenário de vírus e bactérias, que eles podem transmitir para os entes queridos que estão ali. E também, quando nós pensamos em um cemitério, temos que pensar que esse cemitério ele é construído de um solo, e esse solo eu tenho que ser responsável. Josiane Thanato, ela dá cursos desta área de tanatopraxia, como também dá várias dicas na internet como nós darmos seguimento a essa responsabilidade de amar nosso próximo cuidando desse corpo. Perfeito. E os planos para o futuro do Dr. TV aqui e fora do Brasil também? Hoje o Dr. TV ele tem uma penetrabilidade muito grande. Nós estamos com os principais canais de notícia hoje, os maiores portais do Brasil de notícia, nós estamos presentes. Nós gravamos aqui em Porto Alegre, nos estúdios, né, da Claronet, da RS Play, e também gravamos na Avenida Paulista. Uhum. Então são 2 estúdios muito grandes que nós trabalhamos. Hoje nós estamos com o lançamento de um livro, esse livro com grandes players da saúde em São Paulo. Daqui a 30 dias eu estou indo para São Paulo amanhã, inclusive, permaneço em São Paulo 24 horas por causa do lançamento deste livro. Uhum. Então o Dr. TV, nesse 1 ano de Brasil, ele tem tido um crescimento muito representativo. Nós trouxemos a marca iniciou na cidade de Porto Alegre e hoje a marca já está presente na Avenida Paulista, com grandes entrevistados. Estamos com o lançamento de um livro, estamos nos maiores portais. Para ter uma ideia, um dos nossos portais falamos de 114 milhões de acessos mensais. E é um desafio, né, Daniel, não estar trazendo entretenimento, né? Porque Sim. TV no Brasil, nós temos a cultura, né, que é somente entretenimento Sim. E não conhecimento, né? E seria tão importante, é um canal que todos têm acesso, né? Hoje os canais ali quais vocês estão? Da Claro? Da Claro, que é o 524 Claronet, e nós estamos na página oficial da Rede TV News. Perfeito. Que esse passa no Brasil inteiro, né? E aproveitar, né, para falar sobre, porque Sim. Hoje nós temos tanta facilidade de disseminar notícias, né? Tanta gente acaba usando isso para um lado ruim. Então, falar sobre saúde, falar sobre prevenção também. Isso agora que tu trouxe da doutora Josiane? Josiane. Da Josiane, né? Olha a grandiosidade da gente entender sobre isso. Realmente são assuntos que não se vê falar na televisão. Acaba que o conhecimento fica entre vocês, né? Que estudaram isso e a importância Sim. De ter esse canal, ter esse acesso. E essas dicas eu dou muitas dicas pela internet, Perfeito. Nesse programa. Essas canetas que nós tocamos também, eu dou muitas dicas sobre ela. As canetas não são iguais. Isso é um alerta, eu vou fazer muito rapidinho. Tem que cuidar porque tizerpatida é um fármaco. Semaglutida é outro fármaco. Cada caneta tem um fármaco completamente distinto. Por exemplo, a Anvisa lançou um alerta, acho que umas 2 semanas atrás, em relação à cegueira. Mas qual caneta pode criar um cenário de cegueira? Não é a tizerpatida, Mounjaro, é a outra canetinha mais antiga, que pode causar cegueira. Mas por quê? Eles não falam o porquê. Tiveram 50 casos de cegueira da outra caneta, Ozempic, mas quais foram os pacientes? Pacientes com diabetes. Mas por que isso aconteceu? E o diabético já tem, né? Tanto E aconteceu pelo emagrecimento muito rápido do diabético, criou uma intercorrência no sistema venoso e arterial da região periorbitária, e aí causou uma intercorrência no nervo óptico.
Então, não é todo paciente. Então, é necessário que se explique de uma maneira suave, como uma conversa amiga, que nem hoje, para que as pessoas compreendam o que podemos fazer, o que não podemos fazer, como Abraão Vinogron fazia lá em meados do ano 2000. Né? É importante demais esse tipo de conversa. Quem não tem esse privilégio que eu estou tendo de dividir uma mesa contigo e até meu Cláudio está ligado aqui, ó. Isso aqui tudo vou estudar depois, porque tem muita informação importante aqui. Eu não te acompanhava, mas acompanharei, porque certamente eu levarei as tuas informações para as outras pessoas. Nós, como comunicadores, né, temos que ser propagadores de notícias que realmente façam diferença na vida das pessoas. Nós já passamos lá. Opa, agora bateu 1 hora? Estou muito pontual. Eu achando que a gente já estava, porque o assunto tá tão bom, eu achei que a gente já tinha excedido muito o nosso tempo aqui de programa. Daniel, alguma colocação, alguma coisa que a gente não falou, alguma coisa muito importante que tu veio pensando, olha, temos que falar sobre isso e faltou? Eu gostaria só de deixar uma mensagem para todos os profissionais da saúde e para os pacientes. Este é um alerta. E esse alerta é o quê? Desde 2002, nós temos visto o quê? Vamos pensar no mercado americano, que é o maior mercado mundial. E esse mercado americano, ele tem previsto o quê? Que, em primeiro lugar, as pessoas, elas morrem mais do quê? Elas morrem mais de doenças cardíacas. As doenças cardíacas, elas afetam mais e geram a morte no nosso paciente, tá? Mas também nós não podemos esquecer que, em terceiro lugar, nós nos deparamos com o quê? Nós nos deparamos com os erros médicos. Nós falamos de 200 mil casos de erro médico, isso numa esfera anual. Eu não estou falando, quando eu falo médico, eu não falo dos médicos, eu estou falando de um cenário geral. Mas por que será que nós pensamos numa linha extrema que seria intercorrências e patologias cardíacas, e em terceiro lugar já nos deparamos com morte por erros médicos? Porque nós não trabalhamos com a vida, nós trabalhamos com a patologia. Então, eu deixo esse grande desafio, que possamos todos sempre primar pela vida, e não somente focar na patologia, mas sim na prevenção. A prevenção é a solução, e não a patologia. Mas hoje a prevenção é mais barata e não gera financeiramente o lucro, né? Sim. Que a gente sabe que isso daí é assunto já para outro programa, porque a gente vai longe. Daniel, querido, muito prazer obrigado, te receber. Prazer. E agora a gente vai lá naquela câmera central, nos despedir da nossa audiência e até o próximo programa.